do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido hóspede de nossa alma, amigo do nosso coração, mais íntimo de nós do que nós mesmos, vem Espírito Santo, tira do nosso coração hoje toda a dor, consola-nos porque és o Consolador, és aquele que estás ao nosso lado. Obrigado, Espírito Santo. A vós consagramos este novo dia. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 16, de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vás? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem do Evangelho de hoje é uma mensagem de consolo, de esperança, de certeza. Jesus está fazendo sua despedida. Ele vai para a Páscoa, para a cruz e depois ele vai para o Pai. Próximo domingo nós celebraremos isso na Ascensão do Senhor. E Jesus reconhece com esse ato que o coração dos discípulos se encheu de tristeza. Depois ele diz, consolando os seus: mas é bom que eu vá. Jesus entende o seu tempo e sua missão. Ele sabe qual o sentido de sua missão e ele diz: mas é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não há de vir um defensor. É o maior sinal da missão da Trindade. Cada um tem o seu papel. O Pai que criou, o Filho que redimiu e o Espírito Santo que santifica. Jesus está encerrando no tempo a sua missão. É claro que a missão de Jesus continua, do Pai continua, do Espírito continua, mas é o que a gente chama de apropriação. Existe a missão apropriada de cada pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus vai nos dizer claramente aqui que quando ele for, começará então o tempo, a obra, de uma forma mais apropriada do Espírito Santo. Que vem fazer o quê? Vem nos demonstrar esse Espírito da verdade, esse defensor paráclito, aquele que está ao lado. Vem fazer uma obra dentro de nós, que é nos demonstrar, nos esclarecer. A obra do Espírito Santo é sobretudo, uma obra na alma humana e também no interior da igreja, sempre trazendo o seu novo. E ele vai demonstrar ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento. Como temos acompanhado, o pecado em São João é exatamente não reconhecer que Jesus é Deus, não acreditar nele. E tudo parte disso. Depois, a justiça. A justiça é a medida de todas as coisas. E agora nós temos então a medida de todas as coisas em Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e agora está no Pai. E se torna então o juiz, o medidor. Ele é a nossa justiça. A justiça que se manifestou na cruz e que agora se manifesta no acolhimento ou não desse próprio Senhor. Depois, o julgamento. Julgamento aqui é a separação. É exatamente o momento onde, através da consciência do pecado, da consciência da justiça de Deus, que é Jesus, por sua morte, Páscoa, ressurreição, nós então nos encontramos diante de um julgamento que é acolher ou não a Ele e que é ser dele ou não. E Jesus nos dá a última palavra de esperança. O chefe deste mundo
já está condenado. Ele já venceu. E tudo que nós vamos passar, estaremos sempre arrimados nesta esperança. Ele já venceu. Na meditação de hoje, algumas coisas me falam muito ao coração. Primeiro, o reconhecimento de Jesus da tristeza do coração dos discípulos. O Senhor é sensível à tristeza humana. Ele reconhece a dor da partida. E nós estamos vivendo isso em tantas pessoas, em tantas situações. Se não doesse a partida, não era profundo o amor. E o amor pede presença, o amor pede encontro. E muitas vezes não ter isso é uma dor imensa, muito mais em quem fica. Jesus reconhece isso. Por isso ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse hóspede da nossa alma, que agora vai nos levar a um outro patamar de encontro com o Senhor e de encontro uns com os outros. O grande lugar do encontro é o coração, é a alma. Nós vamos sempre encontrar aqueles que moram dentro de nós. Outra coisa é o entendimento claro do papel do Senhor e da missão do Espírito Santo. É muito importante na vida a gente entender qual é a nossa missão, qual é a hora de nós estarmos, qual é a hora de nós partirmos. Jesus entendia e entendia a dor de tudo isso. É por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Vivermos tudo isso só será possível se nós tivermos esse grande Consolador dentro de nós. Por isso agora feche os seus olhos e peça esse Consolador. Peça que as dores de sua alma, da saudade, da partida, se transformem em encontro de almas. Se nós somos privados muitas vezes dos encontros físicos, nós nunca poderemos deixar de encontrar quem amamos dentro do nosso coração. Por isso, peça que o Espírito Santo te ajude a viver também as suas dores, a deixar partir quem partiu, sempre guardando dentro de nós a memória, o amor, o encontro. Reze pedindo ao Espírito Santo que te ajude a entender que cada pessoa neste mundo tem sua missão, assim como Jesus, e que um dia também nós partiremos. Ajudai-nos, Senhor, neste caminho tão humano e tão divino, para que cada dia de nossa vida nós saibamos aproveitar a presença e saibamos também, Senhor, viver a partida. Esses muitos êxodos que nós vivemos neste tempo, nos ajude a nos preparar para esse grande momento de encontro também convosco, na esperança de que tu já venceste, Senhor, e nós já vencemos contigo. Muito obrigado. Amém. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.